Às vezes a gente volta da praia e vem junto, sem a gente convidar, e não vem na mala não, vem no corpo, a maldita micose. E é sobre ela que a gente começa falando agora. Eu vou receber a doutora Luciana Catini, que é uma excelente dermatologista, para falar sobre esse assunto. E eu quero que você preste muita atenção. Se não é o caso, se você hoje não tem micose, fique atento, fique atenta, porque pode ser que ela apareça. E é muito importante você identificar, saber como é que trata, né? E a doutora Luciana Catini é excelente no assunto. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada, Cláudia. Sempre bonita, né? Deve ser bom ser dermatologista, porque fica por dentro de todos os procedimentos estéticos. Aí tá toda com a pele lindona. Ai, obrigada. Tem muita novidade, né, Lu, nessa área? Muita novidade. Inclusive, agora em março tem um próximo congresso internacional, onde eles lançam os produtos novos para proteção solar, cremes. É mesmo? Diferentes. A gente pode ficar com expectativa aí de ficar com a pele mais bonita ainda? Com certeza. O que tem de novo hoje? Ó, tô fugindo um pouquinho do assunto, mas é porque eu sei que a gente fica curiosa com isso. O que tem de novo hoje pra mulherada ficar mais nova, sentir a pele mais viçosa? Então, falando em relação ao verão, por exemplo, para sentir a pele mais firme, melhorar um pouquinho o contorno facial, tem um laser que ainda não está totalmente aprovado aqui no Brasil, mas que está chegando aí com tudo, porque os resultados são bem promissores. Qual laser? É um novo? Isso, é um novo, através de um ultrassom facial, é um ultrassom um pouquinho mais profundo do que os que nós fazemos já comumente. E em relação aos cremes, também tem uma boa promessa aí de grandes lançamentos em março. Coisa boa, né? Como é bom. A Luciana vive viajando e ela traz essas notícias fresquinhas pra gente aproveitar bastante. Agora, em relação às micoses, porque é mais ou menos como eu disse mesmo, né? O pessoal vai pra praia, se diverte, se esbalda, chega em casa, olha no espelho e fala... uma manchinha aqui, outra ali, às vezes uma coceira, ela vem junto, né? Vem, e principalmente no verão, né? Porque as micoses, elas são causadas pelos fungos, e os fungos são micro-organismos que se adaptam muito bem em temperaturas altas, com certo grau de umidade. Então, chega o verão, quando nós temos mais contato com praia, piscina, exposição solar, vestiários, tanto de academia. Então, a nossa pele fica mais suscetível à infecção pelos fungos, e os fungos também aproveitam a situação para se proliferar mais rápido. Tem algum tipo mais comum de fungo ou de micose nessa época? Ó, em geral, existem dois tipos que as pessoas acabam evidenciando depois da praia, que é o pano branco, né, que como é conhecido. A gente tem imagem do pano branco? Vamos colocar para o pessoal perceber e identificar o que é. Então, o pano branco são manchas claras no dorso, né, geralmente nas costas, e que são mais evidentes depois que as pessoas tomam sol. Por quê? Porque o fungo já está lá na nossa pele. Só que a hora que a gente se expõe ao sol, o bronzeado não é uniforme. Então, onde o fungo ele infecta, fica mais claro. Primeiro porque ele protege e acaba não bronzeando na região. Segundo porque ele produz uma substância que acaba clareando a pele. Que é isso que a gente está vendo ali, né? Isso. E como é que trata um pano branco? Na verdade, o tratamento ele tem que começar no couro cabeludo, porque o fungo ele fica ali morando no folículo do pelo. Olha. Aí quando tem uma baixa de resistência ou nas peles mais oleosas, ele começa a migrar para outras regiões. Então, por exemplo, as costas, do decote, no pescoço. Muitas vezes, dependendo do grau da infecção, a gente tem que associar a medicação via oral. Se não, apenas um shampoo que a espuma caindo sobre o corpo, ele já é o suficiente para o tratamento. O ideal seria procurar um especialista, porque assim, mais comumente são as manchas brancas, mas o nome dessa patologia é pitiríase versicolor. E o versicolor justamente justifica várias cores. Então, ele pode ser manchas brancas, acastanhadas ou vermelhas, depende do tipo e do tom da pele. Puxa, mas olha que legal a gente saber que começa no couro cabeludo, porque de repente você acha que vai só passar uma pomadinha, né, uma loção e vai ficar livre desse tipo de fungo. Mas não, é um fungo, né? É um fungo. É um fungo. Precisa tratar, então, a origem. A origem. E você sabe, Cláudia, que assim, 90% da população tem esse fungo que vive, né, que são os fungos comensais. Eles vivem normalmente na nossa pele. E daí, por uma diminuição de resistência, que pode até ser uma exposição solar, um exercício físico mais intenso, eles se aproveitam da situação e se tornam infectantes. Mas ele não é contagioso? Esse tipo de fungo, em geral, não. Porque então, ele, por exemplo, se eu tô numa praia, numa piscina, nadando e olha alguém do meu lado com esse pano branco, eu não preciso ficar apavorada? Se você Porque tem gente que fica. Ele tem um baixo grau de contagiosidade. Então, assim, se você tocar na lesão, estiver descamando e a sua pele estiver danificada, por exemplo, algum machucado ou uma pele mais sensível, você pode se contaminar.
Mas não é um fungo que ele vive assim normalmente nos locais e que realmente se infecta com mais facilidade. Geralmente, esse tipo de infecção que você pega nas piscinas, nas praias e até em vestiários, eles são fungos que se dão entre os dedos, geralmente em áreas de dobra, que são os dermatófitos, né, que nós chamamos. Então, o pé de atleta, o unheiro, que as pessoas acabam convivendo com mais facilidade. Voltando só nesse pano branco, porque a gente acaba vendo, porque ele também ele aparece, chama muita atenção, né? Ele pode dar no rosto ou não? Pode. E inicialmente na borda dos cabelos. Então, como ele vem migrando. Então, ele está ali armazenado no couro cabeludo e vai estendendo. É muito difícil. Na borda dos cabelos, você diz assim, no contorno aqui? É isso? No contorno. Vem por aqui. Às vezes nós temos uma área mais clara que parece até a caspa, mas na verdade é infecção por esse tipo de fungo. Principalmente nas pessoas que têm pele muito oleosa, ele pode se estender para o rosto. Tá. Uma pessoa que está com esse tipo de fungo, quando ela vai naquela avaliação, por exemplo, da piscina, do clube, ela é barrada ou ela pode entrar normalmente porque não tem o perigo tão grande de contaminação? Não, em geral ela é barrada, até porque nós precisamos tratar, até para evitar qualquer possibilidade de contágio. Existe um baixo grau de contágio, mas mesmo assim nós não podemos colocar ninguém em risco em relação a essa... Aí eu tô já levantando um alarde, aí você tá na piscina, olha alguém todo manchadinho, você fala, vem cá, eu chamo o salva-vidas e fala, lá, tá todo manchado aquele ali. Tá complicado o negócio. E uma coisa que é muito importante, muitas vezes nós tratamos esse tipo de mancha, o fungo realmente sai dali, só que a mancha demora um pouquinho para sair. Então, demora uns 3 meses para a pele voltar à cor normal. Então, por isso que também é importante uma reavaliação. Após uns 15 dias, mais ou menos, de tratamento, que é o período que nós temos aí de duração, é bom uma reavaliação médica para ver se ainda existe algum certo grau de infecção ou não. Ok. Aí vamos falar então dos outros. Frieira, pé de atleta... Então, nas virilhas... que geralmente é uma infecção por micose, né, também por fungos, principalmente em atletas, porque durante a corrida, durante a atividade física, acaba raspando, né? O atrito é muito constante na virilha. E é um lugar fechado, úmido, que muitas vezes nós usamos até roupas íntimas de tecido sintético, aumentando a temperatura e a umidade. Então, e o que acontece? Fica vermelho, descama e, assim, uma coceira insuportável. Coça. Coça muito. Tá. Então, olha, presta atenção. Tá coçando, tá vermelho, tá incomodando, pode ser um fungo. Um fungo, que nós chamamos de tínia inguinal. Tínia inguinal. Tá, e tem que tratar como? Tem que tratar com substâncias que matem esses fungos. Mas é via oral? Depende do grau da infecção. Quando a infecção é muito extensa, porque às vezes pode ir até para a área do glúteo, aí nós temos que associar o via oral. Se não, um creme tópico com antifúngico já é o suficiente. E é importante, Cláudia, também que isso seja bem orientado, porque muitas vezes as pessoas acabam passando, por exemplo, vão até a farmácia e eles acabam indicando uma medicação antifúngica com veículo alcoólico, ou que possa arder e até piorar esse tipo de infecção. E alguns fungos são mais resistentes realmente ao tratamento. Então, muitas vezes nós pedimos um exame onde nós tentamos isolar o tipo de fungo. É um raspado local, assim, é bem simples o exame, mas que identifica qual é o fungo específico para aquela infecção. Por isso que é muito importante você consultar um médico, procurar um bom dermatologista. É por isso que eu estou te indicando a doutora Luciana Catini. Se você está aqui em São Paulo, é uma excelente dermatologista. Agora, me fala mais uma coisa. Para prevenir esse tipo de fungo, porque de repente a pessoa não tem, mas não quer ter nunca. Você falou do suor, da umidade. É importante manter a área sempre sequinha? Sempre seca. Então, todos nós estamos propensos ao contágio, né? Nós temos contato com o fungo diariamente, através de utensílios, por exemplo, na manicure, em vestiários, nas roupas, ou até mesmo no nosso sapato, que acaba chegando um pouquinho mais úmido em casa. Então, o ideal, deixa o sapato ali secando antes de guardar logo imediatamente no armário. Após o banho, se certifique que estão todas as áreas devidamente secas. Então, use sempre toalhas secas, seca direitinho a axila, virilha, entre os dedos dos pés. E se você tiver até algum grau de dificuldade pela quantidade de pelos, utilize um secador com vento gelado para ajudar a deixar a região mais sequinha ressecada. Mesmo, tem que deixar tudo seco, limpinho. Ah, deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando o verão, muita gente anda descalço na praia e volta
com alguma coisa estranha, que não sabe bem o que vai subindo pela perna, dentro da pele, que é o tal do bicho geográfico, né? Isso. Como é que é isso? O bicho geográfico, na verdade, ele é um outro tipo de micro-organismo. Ele é um parasita que está presente geralmente nas fezes de gato e cães, então por isso que é muito comum nas praias e geralmente nas áreas de sombra, de umidade das praias. Então, ao você tocar com a larva, né, durante uma caminhada, ou então quando você fica muito tempo sentado sobre a areia, essa larva acaba penetrando na pele e ela vai subindo, formando um trajeto. Então, fica uma lesão bem vermelha linear. É até estranho. E, geralmente, isso daí começa nos membros inferiores. Gera uma coceira muito grande e também o tratamento é local, simples e feito com rapidez. Ah, é simples. E não simples. precisa tomar remédio, então, para isso? Em geral, nós não associamos o Vioral. Tá. Por quê? Porque tanto os antifúngicos quanto os antiparasitários, eles podem causar algum certo grau de alteração hepática. Então, é até interessante isso daí, porque, assim, tem pessoas que já tiveram hepatite, ou tem o colesterol aumentado, ou uma diabetes. Então, não pode ficar tomando medicamentos para fungos sem orientação médica, porque isso pode prejudicar de alguma forma. Ah, boa colocação, perfeito. E o bicho de pé? Trata também como? Então, só com uma pomadinha local? O bicho de pé, que é aquela lesão mais esbranquiçada entre os dedos, né, que é a vulga frieira, ela também é causada por um fungo. Em geral, nós temos que tratar a área do pé inteiro. Então, entre os dedos, todos os infectados ou não. A frieira é aquele que corta entre os dedos, né? Isso. Tá. E aquele outro que fica, que todo mundo fala que é gostosinho, que coça, que fica uma coisinha branca, que saem uns bichinhos, já viu? O pessoal lá do interior tem isso, tem. Que eu lembro que eu ia pra fazenda e ficava descalça e aí via lá, tinha uma criançada que curtia o bichinho de pé, que coçava. E eu lembro que quando ia matar, fazia um furinho, os bichinhos saíam andando assim. Então, essa daí é a míase, que pode ser ou por depósito de larvas de mosca ou até por um tipo de pulga. Aí o pessoal tá assim, gente, mas vamos ter que falar tudo isso porque a gente tem que saber como é que trata e tem que tratar com seriedade porque pode piorar a situação. Essa coceirinha que tem gente que fala assim, é tão gostoso, é uma coceirinha boa, ela pode ser grave se não tratar. Né? Pode estender e proliferar. Que você falou assim, saem várias larvas, realmente, porque elas se multiplicam e quando vê, vira uma infecção generalizada. E a míase, então, trata-se como? Trata-se retirando as larvas e tratando a infecção local. Também com tópico ou via oral. Nesse caso, geralmente as infecções são um pouquinho mais graves. Então, nós sempre associamos medicação via oral. Meu tempo já acabou, mas eu pulei a frieira, que é entre os dedos. Passa o que na frieira? Passa remédio para fungo, seca bem a região entre os dedos, em toda a região dos pés. E cuidado também, porque tem um diagnóstico diferencial, porque nem sempre é frieira, pode ser um calo entre os dedos. Então, é bom que o calo também deixe essa região mais esbranquiçada, dolorida. E se associar à coceira, provavelmente tem fungo. Então é bom ficar sempre atento, porque tem gente que pega a frieira e fala assim, vou passar o mertiolate. Eu nem sei mais se existe, mas acho que ainda existe, né? Existe. Ele voltou. Aí arde tudo e se for um calo, então piora a situação, né? Com certeza. Bom, nada como conversar com quem entende. Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas para você, para enfrentar agora esse finalzinho de férias aí com tranquilidade, né? Saúde a gente não pode realmente brincar com ela de jeito nenhum. Entra no site da doutora Luciana Catini, porque você vai ver como é interessante, tem muita coisa boa para você. E o contato dela, www.lucianacatini, o Catini é com 2 T's, tá? .com.br, lucianacatini.com.br. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Bom ano novo pra você. Obrigada, Passou um mês, você mas ainda também. tem 11 pela frente, né?